Nesse dia eu sentei bem atrás, né? Fiquei quietinha lá atrás, fui sozinha. O Pedro não pôde ir comigo. E veio uma irmã, assim, né? Claro que eu orando, né? Deus, me dá uma palavra, né? Me dá alguma coisa. E veio uma irmã e ficou pertinho de mim, assim, veio e disse, eu vou te ver lá em cima. Eu vou te ver lá em cima para te dar um testemunho. Eu disse, como assim? Meu Deus. Eu não tinha falado nada para ninguém. Você sabe? Lá, tá, então tá bom. Aí, sabe assim, eu vou dar um testemunho. Eu tô curada. Olá, sejam bem-vindos a mais um TronoCast. Eu, Nana Marquardt, estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Ela já esteve ali do outro lado testemunhando, já esteve várias vezes na gravação nas câmeras. Com vocês, a minha parceira, Israeli. Oi, gente. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Como você disse, foi um privilégio estar do outro lado, um privilégio estar nas câmeras. Está sendo muito bom estar desse lado aqui também. E hoje a gente tem duas convidadas muito maravilhosas. É um testemunho duplo, né? Sim. Foi uma loucura o testemunho delas. Sim. E é muito milagre do Senhor na vida delas. Verdade. Além disso, são duas mulheres maravilhosas que eu amo muito. Uma mãe e uma filha. Pra ver se alguém já adivinha quem é. A gente vê Jesus através da vida delas, Muito, né? muito, muito. São muito queridas. Então, sejam bem-vindas, Marilita e Renata. Uhul! Oi. Então, vou me apresentar. Uhum. Eu sou filha amada do Pai. Depois eu vou explicar bem o porquê que eu tô falando isso. Marilita, me chamo Marilita. Eu sou casada, Pedro Renato, tenho 2 filhos. A Renata, que na verdade teria que ser o Natan, né? Primeiro falar do Natan, mas é a Renata que está aqui do meu lado, e o Natan. E então é isso. E a Renata tem quantos anos, Renata, com essa carinha de bebê, né? Eu tenho 22 anos, eu sou estudante, faço hotelaria. E é isso, assim, sou... Sou filha amada de Deus também. também. E como começou a caminhada de vocês com Jesus? Como vocês conheceram? Vocês já nasceram em berço cristão? Como foi? Eu, na verdade, assim, eu era católica, né? E comecei, a Renata começou primeiro, né? A Renata começou com a Tainá. Só um pouquinho, só pra avisar, a Tainazinha hoje tá nas câmeras ali. Obrigada, Uma Tainazinha. missionária. E então, mas eu fui convidada para participar de uma célula, que na época se chamava célula, hoje é pequenos grupos, né? Na nossa igreja. E fiquei quase um ano participando das células e eu dizia que não queria ir para a igreja. Tava resistente. Resistente, muito resistente, né? E então, mas ali eu já via a presença de Deus, sabe? Nesses pequenos grupos dá para sentir já, porque era uma oração assim, sabe, forte, sentia forte. E comecei a mudar o sistema da minha casa também, sabe? Então, e o que pegou mais foi uma oração de uma criança que teve na época, estava muito doente, que eu vou dizer o nome, porque também tem isso, vai vir depois também, porque é a Denise e o Davi, a Alice, que ficou muito doente, nós orávamos, nós tínhamos um horário da noite que a gente orava por ela, e eu achei assim, sabe, porque eu nunca tinha visto isso, sabe, essa força da oração. Sim. E ela se curou. Depois eu tive uma amiga também que teve um problema de saúde, eu orei por ela. E aí ali eu vi que não podia ser só ali no pequeno grupo, eu tinha que agradecer a Deus no maior, sabe? E aí eu fui convidada para participar de um seminário, né? Não é culto, é seminário. Mas, bom, seminário então não é culto, então eu vou. Eram 3 dias. E era com o pastor Messias. E eu fui, né, no primeiro dia, o pastor Messias subiu lá, falou e eu chorei. A primeira palavra que ele falou, já chorei. Eu chorei os 3 dias, para dizer que eu fui nos 3 dias. E dali eu não saí mais. Isso faz o quê? Uns 6, 7 anos, 8 anos, né?
E hoje eu sou um membro da igreja, assim, sabe? Eu sei o que Deus está fazendo, o que faz, sabe? É muito lindo, é muito bom de ver. Então, é isso que eu posso contar. E eu, né, conheci a Renata começou, né, na verdade, também. Ela ia também, né? Disse, "Ó, então, quero ver também a igreja que a minha filha está frequentando, sabe? Aham, Porque ela está mudando, né, também. Começou por ela. Ela que iniciou. Ela que iniciou. Eu era católica, né, por causa da família e tal, fiz catequese e tudo. Isso em 2012, por aí, 2013. E aí, em 2016, a Tainá me convidou para fazer parte do grupo de jovens. E ali eu já conhecia algumas pessoas que estavam frequentando e tal, então no começo eu ia mais pela amizade das pessoas. E aí depois de um tempo eu comecei, tipo, a conhecer Deus, assim, e foi uma loucura, sabe? Foi realmente... Aí eu comecei a frequentar mesmo. Aí, domingo, às vezes, era um pouco difícil de eu ir. Eu gostava muito de ir no grupo de jovens. E desde então eu não parei mais de ir. Sempre vou. E aí minha mãe decidiu ir com meu pai. E aí eu falei, então eu tô no lugar certo. Que lindo. E Jesus, ele é apaixonante mesmo, né? Quanto mais a gente conhece ele, mais a gente quer, né? É verdade. E ele vai transformando, vai nos moldando, né? E é Sim. leve e é bom, né? Sim, É muito sim. legal ver como foi natural, né? Você já tava indo na célula, daí recomeçou a ir nos jovens, foi uma coisa, tipo, não foi nada forçado, não foi nada, tipo, Não, foi mostrando o amor de Deus devagarinho, assim, tipo, é lindo Foi ver bem isso leve, mesmo. foi bem assim. né? Muito E bom. as pessoas não forçam, né? Sim. Assim, sabe? Diz, não, não vai, tudo bem, no teu tempo, né? Mas quanto isso, o Espírito Santo foi trabalhando. Foi trabalhando. E aí ele foi se mostrando, né? Foi. Tipo, na cura da Alice, a Alice também, a Davi e a Denise testemunharam aqui. O Ah, pastor Messias sim, também é esteve aqui. Então tem tudo, né? Aham. Eu falei o nome deles porque depois vai vir o nome deles de novo no nosso testemunho, né? Sim. Não, eu falei ali, dá pra ver Jesus nos teus olhos brilham, né? O da Rê A coisa também. mais linda. Verdade. Mas não tem como não, né? Porque ele está presente. E eu tinha que mostrar esse amor e esse agradecimento, né? Essa glória que ele fez na nossa vida, na vida da minha amiga, né? E eu conto para ela, hoje em dia a gente está um pouco afastada, mas ela soube que eu fui orar e fui convertida em relação a isso também, né? E é tão bom saber quando as pessoas oram pela gente, né? Sim. Eu também, a gente quando começou a iniciar na igreja, a gente começou a participar de células também, eu e Deco, né? Era um grupo pequeno de pessoas, né? Sim. E aí eles falaram assim, ai, que bom que vocês estão aqui, a gente orou tanto pela vida de vocês. Eu me senti tão amada. Ora mais. Porque, nossa, eles oraram pra mim estar lá com eles, né? Então eu me senti muito amada, assim, que lindo. Aí começou a dar aquela vontade de, como é que é isso, né? Como funciona? Como funciona? Não, e assim, esses pequenos grupos que a gente fala, não é uma oração para nós, sabe? Eu sentia assim, era oração para o condomínio, ou, né, para amigos, para, sabe, assim, vizinhos. Então, assim, sabe, assim, isso é coisa boa, orar para as outras pessoas, Sim. né? E ver que a oração funciona, E né? a oração funciona, e a pessoa só, olha, foi bom, Aham. foi muito lindo, sabe? Foi curador, sabe, assim. E aí, a partir daí, né, eu senti que não poderia ser só ir na igreja. Queria mais. Tava Tudo é um passo. sedenta. Tudo era um passo, né? E então eu tinha que fazer alguma coisa a mais para a igreja, sabe? Eu sentia que eu tinha que me doar mais, né? Não doar, mas fazer alguma coisa que eu poderia fazer. O que eu poderia fazer, né? E aí, na época, teve uma psicóloga, porque eu faço um trabalho, recursos terapêuticos, né? O meu dom é fazer esses bonecos para escolas, né? Então, e aí essa psicóloga precisou de algum material e eu doei. E sabe, vê que é isso que eu preciso fazer por ela, né? Porque ela tinha que levar para a prefeitura, alguma coisa assim. Doei. Mas não era só aquilo. Eu senti que não era só aquilo, assim, sabe? Mas, bom, então vamos orar para ver o que eu vou ter, né? O que eu posso fazer? E numa desses dias eu estava fazendo uma exposição perto do CEPOM,
no Mercury, no Hotel Mercury. E foi 2 terapeutas ocupacional do CEPOM lá, passeou por lá. E me perguntou se eu poderia fazer um boneco, que elas queriam trabalhar com os pacientes do CEPOM. Ai, que lindo. Jesuicidência. Jesus. Respondeu ainda até você. Sim. Aí eu disse, bom, isso em 2018, já estava no finalzinho de 2018. E eu, é isso então que eu tenho que fazer. Será que é isso? E então eu comecei a pensar, né, como eu poderia fazer. Aí eu até no dia eu disse para eles, olha, posso fazer, mas não vai ser só eu, vai ser um grupo que eu já tinha. Não sei como saiu ali, né? E aí eu comecei a programar esse projeto, né? E levei para o pastor em final de 2018, alguma coisa assim. E aí ficamos estudando como poderia ser, né, esse projeto. E surgiu a oficina de bonecos do amor. Ai, que lindo. Onde a gente faz lá na nossa... Porque aí eu queria aberto ao público, né? Até mesmo para as pessoas irem conhecer a nossa igreja, até mesmo, né? E fazer alguém, né, que pudesse fazer trabalho não só para doar, mas também para, de repente, para fazer um trabalho para ter uma sustentar, né? Para ensinar, né? Como é o meu dom de fazer, eu poderia fazer para ensinar. E aí surgiu em maio de 2019 e abrimos a oficina do amor lá, a oficina de bonecos. E teve a pandemia. Sim. Logo em seguida. Né? A gente ficou, acho que um ano, em 2020, né? Que foi a pandemia. Em 2021 foi... teve também, mas era poucos dias, poucos Sim, começou acho que em né? março de 2020, mais ou menos, a pandemia, né? Mas é lindo de ver, né? Porque, tipo, tu tava se enchendo de Jesus, tu queria mais dele, e tava tão cheio que ela começou a transbordar, né? E ela tinha que passar isso pra mais pessoas, né? Não ficar só nela, né? Que lindo. E foi bem assim, sabe? Eu digo assim, né? O meu projeto ali na igreja foi oração. Foi fruto de oração, sabe? Porque a gente eu queria fazer, não é que tinha. Eu queria fazer mais. Eu vejo que nasceu do coração de Deus e ele colocou esse desejo em ti. Foi. Né? Foi. A minha mãe já participou da oficina de bonecas. Ela, todas as vezes que ela participou, assim, ela voltou super animada. Ela falou, gente, é tão gostoso lá, assim, a gente tem muitas risadas. A gente ora pelas pessoas. Tinha um dia que tinha alguém precisando de oração, oraram. Assim. A gente conversa muito, assim, sobre as mulheres uma com as outras, sabe? Sim. E ela disse que foi tão maravilhoso e ainda fez uma bonequinha que ia pro hospital, né? Sim, a gente faz, acho que não trouxe, acabei. A gente costura as bonecas e a gente não enche elas, né? A gente faz as roupas e tudo, e os cabelos, só que a gente... as terapeutas ocupacionais que trabalham com os pacientes, né? Ou eles montam para doarem ou para fazer eles mesmos, né? Ressignificar o que eles estão passando por lá, né? Então, é um trabalho das terapeutas ocupacionais lá no CEPOM. A gente não se envolve com ela, a gente só entrega as bonecas, mas a gente está lá também, né? A gente ora, a gente... Na oficina, às vezes é um barulho lá que o pastor... Seu esposo trabalha lá, né? Ele sempre me fala. Primeiro que ele sempre chega em casa com uma marmitinha. Porque só tem muita comida boa, então ele chega, a Margarita manda pra você, aí tem vários bolos. E sempre fala, é uma risada, é uma conversa, é muito gostoso, assim. E depois a gente tem um café onde a gente ora, né? O pastor dá uma palavra, assim, sabe? E esse também foi o combinado, né? De ter uma hora tem um propósito, ter uma oração ali, ter uma palavra, né? Sim. A gente lê uma passagem e a gente ora e fala sobre... Né? E o pastor, aí eu peguei o pastor toma um cafezinho com nós. Pastor Fabrício. Um momento de comunhão, né? Isso. É que legal. Bem isso, né? Que delícia. Aí nasceram as bonecas. Aí nasceram as bonecas, a oficina de bonecos do amor. E aí isso foi em 2020, tu falou, depois da pandemia, então...
É, 2020 em março parou, né? Não, Sim. em março parou, 2020. E Aquele retomou. ano não teve, retornou acho que em junho de 2021, né? Mas mesmo assim, a gente tinha muito material. O que a gente acabou fazendo? Como a gente não podia doar mais para o CEPOM, porque até eles também não poderiam manusear, nós, nós fizemos as bonecas, montamos boneca e doamos para creche, para a CUFA, a gente, sabe, a Central de Favela, agora eu não vou te saber sobre como é que é, CUFA, né? A gente doou para eles, para doarem para as crianças. Aí era boneca mesmo, Já sabe? prontinha. Já prontinhas. E aí depois, em 2021, a gente, já quase, né, acho que já tinha vacina, alguma coisa assim. A gente já começou a trabalhar de novo, montar, fazer as bonecas e começar a doar as bonecas de novo. Você pô, 2021, 22. E, na verdade, aí vem Outra parte da história. vem a outra parte da história. Que 2020, na verdade, assim, eu fui diagnosticada certo, foi dia 20, em 2022. Mas em 2021, nós começamos a sentir alguns sintomas, né? Cólicas, dores abdominais, né? Tinha sangue nas fezes, então tinha um processo que estava diferente no meu organismo. Comecei a investigar, fui a médicos, e os médicos, não, isso aí é gases, hemorroida profunda, É virose. é virose, Sempre virose. né? Aí dava um remedinho, passava, né? E aquela coisa, então, na verdade, eu comecei em maio de 21 com esse processo, né? Essa coisa que estava acontecendo comigo, que eu não sabia o que era. E passei esse ano quase todo tentando saber o que estava acontecendo comigo. Fui a médicas especialistas, e uma especialista da gastro, ela disse, não, isso aí é hemorroidas, não vou te dar colonoscopia, porque isso aí é uma hemorroida profunda, vai passar, né? Eu disse, então tá bom então. Mas eu sempre estranhando aquilo. Se a médica falou, eu não vou estar botando doença no meu organismo, no meu corpo, né? Sim. Mas eu sempre com aquela coisa, com aquela dúvida, né? Em abril, aí a Renata também começou Com os sintomas. alguns sintomas. Isso em 2022. Eu comecei em março de 2022, finalzinho, assim. Em uma semana, eu passei mal no final de semana. Passei mal, assim, de vomitar. Fiquei bem mal. Parece uma virose que eu tive. E aí, naquela mesma semana, eu fui perdendo a força da minha mão. Eu fui percebendo isso quando eu amarrava o cabelo. Eu não tinha força para amarrar o cabelo. Eu não conseguia amarrar meu cadarço, não conseguia segurar uma xícara, escrever. Era tudo muito difícil, assim, sabe? E aí eu comecei a estranhar aquilo. Eu falava pra mãe, tem alguma coisa muito errada. Apertar desodorante. Foi aí que eu descobri oficialmente que tá uma coisa muito estranha. Era com as duas mãos ou com Era uma só? As duas. Era as duas. E aí eu tentava apertar o desodorante, o aerosol, assim, não conseguia de jeito nenhum apertar. Era uma coisa esquisita, sabe? Sim. E aí eu falei, mãe, eu preciso investigar isso, não sei o quê. E aí eu fui num médico especialista. E aí ele me deu vários exames para fazer. Fiz ressonâncias, fiz eletromiografia, que são agulhas que vão no corpo, assim, para descobrir. E aí foi quando deu mais concreto, assim, que eu ia precisar tomar um remédio. E aí na mesma época, e aí isso foi em abril, porque em março comecei, em abril começou. E aí na mesma época a mãe contou que teve o diagnóstico concreto dela. Na verdade, assim, aí em abril eu fiz o exame de colonoscopia, demorou para vir a biópsia, né? E foi na Páscoa, na semana da Páscoa, ali para quinta-feira, eu peguei o resultado, como boa brasileira, né? Abri e foi ler.
Bem rapidinho. Bem rapidinho, só vou ver o que é o nome do que está acontecendo, né? Aí pesquisa na internet. E aí pesquisa na internet. Aí era uma adenocarcinoma invasivo. E era um câncer maligno, né? E eu vi que ele não era um pequeno. Isso na quinta-feira, à tardinha. Sexta-feira era feriado, depois vinha o final de semana, Meu não tinha Deus. médico, né? Nossa, Que ansiedade. ficar com essa notícia assim, né? Fiquei com essa notícia assim, o que eu vou fazer? Não falo para ninguém, vou ficar para mim. Mas é aquela coisa assim, né? Que angústia. O Pedro disse pro Pedro mais ou menos, acho que não é bom, né? E ele, não é nada, não sei o que. Tá. Mas ele já estava sabendo. Sim. E aí, nesse dia, né, no domingo, tem a IPI da Coloninha, que é pertinho de casa, né? E a nossa IPI ia dar o pastor Fabrício ia estar fazendo o culto no domingo de manhã, ali, Por causa da Páscoa. por causa da Páscoa. Uhum. Aí eu fui, né? E se eu for, vou ver o que vai dar, que eu posso falar alguma coisa para ele, né? Para me acalmar, alguma coisa assim, né? O que eu vou fazer? Não podia falar em casa, porque a Renata, numa sexta-feira, na outra sexta-feira, ela ia fazer uma ressonância. Não queria, né? Era um câncer, era mãe, né? Aí eu fiquei, né? Tinha os irmãos da igreja lá, né? Fiquei, não vou falar, só vou orar. Orei bastante, tomamos um café, tudo, né? Fui à noite na nossa igreja. Aí, às vezes eu sento bem na frente lá, né? E nesse dia eu sentei bem atrás, né? Fiquei quietinha lá atrás, fui sozinha. O Pedro não pôde ir comigo. E veio uma irmã, assim, né? Claro que eu orando, né? Deus, me dá uma palavra, né? Me dá alguma coisa. E veio uma irmã e ficou pertinho de mim, assim, veio... Eu vou te ver lá em cima. Eu vou te ver lá em cima para te dar um testemunho. Eu disse, como assim? Meu Deus. Eu não tinha falado nada para ninguém. Ele sabe? Lá, tá, então tá bom. Aí, sabe assim, eu vou dar um testemunho. Eu tô curada. Eu tô curada. E essa palavra que ele queria me dar. Tá, passei culto, ai, graças, tá. Aí na segunda-feira fomos no médico. Aí o médico, tu sabe o que tu tem? Sei. Isso é uma cirurgia rápida, tu tem que fazer rápido. Não tem plano, né? Tinha que ser pelo SUS. Eu levei para um posto ali perto de casa. E só demora, ele disse para mim. Isso era em abril. Em abril. Isso, era numa segunda-feira. Na sexta-feira a Renata ia fazer a ressonância. Quantas notícias. Nossa. Aí, segunda-feira, a gente foi no médico, eu e o Pedro. Aí o médico falou, tu sabe o que tu tem? É uma cirurgia rápida, tu tem que fazer o quanto antes. No SUS, tu sabe que demora. Isso não tem como fazer fora do SUS. Não tem como, né? Deixei o pedido no balcão. A menina disse, olha, pode demorar um pouquinho. Deus vai prover. Pode deixar que ele vai cuidar de tudo. Ela ficou me olhando, né? Mulher de fé. Ele vai cuidar de tudo. Sabe assim, eu tava calma, sabe? Porque no domingo ele já tinha me falado. Tranquilizado. Sim. E aí, deixei ali, tá? Aí chegou Aí eu não podia falar, né? Eu disse, não, Pedro, vamos conversar com ele só na sexta-feira, vamos ver o que vai acontecer. Tá. Na quinta-feira ela me liga, no postinho. Então, médica tal dia, na segunda-feira, não sei se era na próxima, era na outra, mas era assim, era numa segunda-feira, falar com o médico que ia fazer a cirurgia, o cirurgião no HU, que já ia te atender. Deus cuidando de todos os detalhes. Que Deus maravilhoso, né? A Renata fez o exame na sexta-feira, né? Era uma ressonância do crânio. Eu já tinha feito a ressonância da coluna, de tudo. E essa do crânio é a ressonância mais agoniante, assim, de fazer, porque fica a visão, fica um negócio na cara, assim.
E aí esse dia eu tive, foi a minha primeira crise de ansiedade, foi tipo dentro de uma máquina de ressonância, assim, eu fiquei muito nervosa. Aí foi esse dia, logo depois que eu cheguei, que a mãe contou pra gente o que estava acontecendo. E aí foi um baque, assim, foi algo bem, bem forte pra gente. Mas foi algo que eu orei muito, assim, eu sozinha orei bastante. As meninas até falavam pra mim, como é que tu tá conseguindo lidar com tudo isso, com um sorriso no rosto, tão tranquila. Eu não, pra mim, eu sempre falo, foi Deus, porque eu não... Porque era nós as Sim. duas, né? As duas. Era nós as duas. Então, eu tinha que cuidar dela, ela tinha que, né? Era uma coisa assim que a gente não podia... Ou pensava num, ou pensava na outra. E os dois homens da família, casa né? também. Da casa, nós as duas, assim, sabe? sim. Então, As duas duas mulheres duas da mulheres casa. da Os dois casa. homens deviam estar ficando malucos também, né? O pai, ele ficou muito preocupado, assim, o pai sempre O falou. Natan E era o bem- meu irmão, ele é muito preocupado com a gente. Ele fazia tudo pela gente o tempo todo. Ele sempre foi muito cuidadoso. Imagina. Então ele estava sempre muito preocupado em cima Mas é da porque gente. não era nada muito simples, né? Meu Doenças, Deus. né? Doenças muito, tipo, câncer, né? Sim, e como o meu irmão, ele não é convertido, ele não é essas coisas, então pra ele talvez possa ter sido um pouco mais difícil. Com certeza. É o que a gente está orando, assim, sabe? É que eu oro para que ele conheça esse Deus Sim. maravilhoso, sabe? É porque eu vejo que é muito difícil passar por essas situações, mas com Jesus é diferente, né? Foi É bem- diferente, apesar que, tipo, dá medo às vezes, a gente não queria estar passando por aquilo, mas é muito mais fácil estar passando com ele, né? Do que, tipo, no caso do teu irmão, como ele ainda não conhece Jesus ainda, é mais difícil, né? E Até eu, na verdade, assim, né? Eu me esqueci de falar que na terça-feira eu fui lá conversar, porque eu tinha oficina na terça, é todas as terça-feira. A nossa oficina, se alguém quiser ir participar. É lá na IPI. Já tá convidado. Ó, já tá feito o convite. Aí eu falei com o pastor, pedi para conversar com ele e falei, ele ficou, né, sereno, mas eu vi que ele tinha... Disse, Marita, tu confia em Deus, entrega para ele, se eu entrego, eu confio, sabe? E eu vou te falar sobre o que ele leu para mim naquele dia, que foi muito, assim, sabe, a palavra dele que ele me deu. E foi no Salmo 37, 5. Nossa, eu anotei aqui, Salmos É 37, sério? 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele E ele leu o fará. E ele leu Meu isso Deus. para mim. Eu pedi pra Deus pra falar um versículo pra mim dar, porque eu sabia que do teu testemunho, com um pouco, pelo menos eu conhecia, né? E aí eu falei, ai Deus, uma palavra. E aí Deus deu o Salmo 37, 7. Eu anotei. Ele leu para mim, sabe? Na segunda eu fui no médico, na terça eu fui conversar com o meu pastor e ele me deu essa palavra, ungiu. E eu ali, eu entreguei para ele, sabe? Eu entreguei tudo para ele, sabe? Quando a gente entrega mesmo, às vezes a gente entrega assim, né? Isso, entrega ficando um pouquinho, né? Eu entrego quase tudo, né? Mas eu Não, fico ainda com um pouquinho. eu sabia que o meu problema era bem grave mesmo, né? O meu e da Renata. Sim. Então, eu disse, não, Deus, não tem outra. Entrego, tô aqui. Tô aqui. Se agarrou na palavra. Eu me agarrei na palavra. E então, assim, sabe, ele me carregou no colo. Que lindo. Eu ainda continuei assim, eu vou falar também do 37, 7, que é descansa no Senhor e espera nele. No colo, No colo. no colo. Que lindo. E eu senti no colo, sabe? Todo esse tempo que eu passei, eu contava, sabe, para as pessoas que iam lá em casa me visitar. Como é que tu tá? Tô no colo de Deus, sabe? Eu não sei, assim, eu conto, né, que quando eu fecho os olhos e oro para Deus, eu vejo ele assim grande, né, e eu sentada nos pés dele, né? É assim que eu vejo. E quando eu passei por todo esse processo em 2022, eu estava no colo dele. Não tinha lugar melhor, né? Não tinha. E ele soube me conduzia a Renata. E eu também dizia, né, eu quero que ela esteja no teu colo, Senhor, sabe? No teu colo, que a gente vai estar.
a nossa família vai estar. Amém. Eu tava. Não, e a gente falou semana passada sobre a importância da mulher no lar, que ela é o termômetro da casa, né? Uhum. Pensa como se tu tivesse destruída, sem forças, e como estaria a tua família, né? E agora tu fez toda a diferença, porque tu estava calma, tranquila, confiante, e isso passou pra Renata, e a Renata também, como também tava, passou pro pai, passou pro irmão, né? E fez toda a diferença. Fez assim, eu digo assim, olha, se nós não tivéssemos, eu digo até hoje, sabe? Se eu não tivesse conhecido Deus, se tivesse acontecido, por que ia acontecer, né? Eu Sim. não sei, mas eu acho que sim, né? E acho que estava destruído. Uhum. Era um lar destruído, mas Sim. estava Deus ali, sabe? E não destruiu nada, nós ficamos assim, um alicerce mais forte, né? Mais forte. Então foi tudo. Então essa foi uma das que eu, né, que ele me deu, né? Olha, já falava. Loucura. Eu anotei. E Confirmando ainda mais, né? É de Deus mesmo. então aí assim, né? E aí a gente começou a orar pelo médico, né? Quem era o médico? Como era o médico? Porque não eram, né? A gente sabe, tá? Né, uma cirurgia delicada, Uhum. né, um processo delicado. Eu não sabia que tamanho, eu li mais ou menos, mas a gente não sabia. Eu sabia que não era pequeno. Não queria usar a bolsa, né, aquela. Sim. Uhum. Estava com medo de usar e tinha medo, receio. E eu orava bastante para não ter, né, Sim. me livrar disso, né. Sim. Mais uma oração, Mais um pedido. um pedidinho. E aí ele, o médico. Aí nós fomos consultar. Aí eles me ligaram, aí eu fui consultar com o médico, né? Acho que 2 semanas depois. Estávamos no consultório lá do médico, eu e o Pedro. O médico passa, o Pedro, acho que eu conheço ele. De máscara, né? Que a gente Aham. estava de máscara. Aí sentamos na frente do médico, o médico olhou, Renato, que ele chama o Renato. O médico era conhecido do Pedro Renato. Deus. Ia cuidar bem. E é primo de um querido nosso lá da igreja. Nossa. Um queridão nosso da Deus igreja. preparou tudo. Escolheu o médico. Olha que Assim, mas lindo. é assim, sabe? E até hoje ele passa pelo Pedro, assim, minha paciente, a Marilita. E sabe meu nome, né? Olha só. Aí ele mostrou como ia ser a cirurgia. Se fosse uns 3 milímetros, não lembro se era milímetros ou centímetros, abaixo, eu teria que usar a bolsa. E não foi Olha. preciso. Coisa boa. Glória a Deus. Eu saí de lá assim, né? E aí começou, né, o da Renata, porque aí tinha que esperar a cirurgia também, né? Isso foi já... Meio de abril. Hã? Foi meio de abril. Já meio de abril que eu fui consultar, e aí tinha que fazer o processo da cirurgia para entrar com pedido, né? Às vezes demora, Uhum. né? A cirurgia, porque a gente Sim. sabe que tem espera, né? E Sim. tem. Mas então. E a Renata, nós começamos a levar no médico também. Aí a gente encontrou um médico especialista, ele é um médico, assim, é um ser humano, que a mãe sempre fala. Ele é incrível, assim, foi uma pessoa que realmente, ele era muito atencioso e ele se preocupava, ele perguntava se estava tudo bem, estava sempre em contato, então, tipo, foi realmente Deu uma pessoa, WhatsApp. Ai, foi que uma pessoa que ótimo. realmente estava ali, sabe, para realmente ajudar. Uhum. E ele era médico do Celso Ramos, do Hospital Público. Uhum. E ele falou, tu vai ter que tomar um remédio e tu vai ter que ficar internada. Mas como eu não sou mais médico lá, vai ser um pouco complicado de fazer isso, mas meus residentes estão lá. E aí eu já fiquei um pouco preocupada, assim, na verdade, porque talvez eu não ia conseguir, e o remédio era caro. Esse Era remédio muito só caro. pode ser no hospital. Só pode ser Aplicação A dele. aplicação dele e fazer uns outros exames que ela precisava fazer também tinha que ser só internada. Uhum.
E então aí ficou esperando a internação dela e a minha, né? Uhum. E nisso comecei a ter mais sintomas. Tipo, cada vez piorava mais, eu já não tinha força para nada, não conseguia fazer nada sozinha. A Isa presenciou muito isso na época, porque era muito difícil. Sim. Assim, eu tava dependente total das pessoas. E era muito complicado isso pra mim. Assim. É tão Até simples teve- a gente segurar alguma coisa, Sim. né? Até teve uma situação da sua vista também, né? Aí foi aí que começou Mas isso a mãe já tinha ido pro hospital, já tinha feito a cirurgia dela. Mas eu comecei a ter dormência nas pernas. E aí eu comecei a ficar preocupada de ter fraqueza nas pernas também. E comecei a ter a visão embaçada do lado esquerdo. Que aí começou a ter mais certeza do meu diagnóstico, que é esclerose múltipla. Esse é o nome da doença. E aí eu falei com o meu médico, eu falei, tá tendo isso, isso, isso. Aí ele falou, então é o seguinte, segunda-feira tu interna, eu falo com umas pessoas lá no hospital, tu interna pra gente começar logo o tratamento. E aí aquilo ali foi um baque, assim, pra mim. Mas eu tava um pouco tranquila porque eu tava orando muito. Sim. Teve um caso, assim, que foi quando eu realmente percebi que Deus estava muito comigo. Que foi quando eu durmo no beliche. E foi quando eu não consegui subir no beliche. Que aí eu fui me apoiar pra subir e eu acabei caindo. E aí aquilo ali eu comecei a chorar, a mãe até foi na sala comigo. E aí eu comecei a dormir na sala por causa disso. Porque eu não conseguia fazer aquilo. E aí depois dessa situação eu comecei a orar demais. Assim, eu tava sempre orando sempre, sempre, sempre. E aí foi me acalmando, assim, eu pedia, me cura minha mãe. E era isso que eu pedia, era só isso. E eu agradecia muito. Eu agradecia muito pra gente estar tranquila por estar com ele, porque todo mundo vinha me elogiar, falando, nossa, como tu tá tranquila, como tu tá bem. E eu falava, obrigada por ter me deixado assim, ter me deixado tão bem, sabe? E foi muito uma experiência estranha, assim, diferente, na verdade, não foi estranha, foi diferente. E aí eu percebi o amor de Cristo em mim. Foi aí que eu realmente percebi. Pra mim tá um pouco difícil. Nem eu tô conseguindo mais. Esquecemos do lenço. Nossa, eu até compartilhando, né? Pra mim também foi uma loucura, assim, que a gente acompanhou um pouco mais de perto também por ser muito próximo. E deu pra ver tudo isso que vocês falaram, assim, tipo, a calma. Eu acho que a gente, que era amiga, que tava próxima, tava mais desesperada do que ela, assim. Tipo, não sabia o que fazer, como lidar. Era só orar, orar, orar. Lembro que a gente diversas vezes orou nos jovens também. E, tipo, foi uma coisa que deixou todo mundo assim, meu Deus, o que a gente faz agora? E aí era só orar, assim. Então, ver tudo isso que Deus fez, quando a gente olha que foi isso tudo no ano de 2022, parece que foi loucura, né? Mas ver tudo isso que Deus fez, assim, é surpreendente, assim, nossa, é loucura. E assim, né, eu fiz a cirurgia em maio, tudo bem, abril eu soube, em maio eu fiz a cirurgia, final de maio. Pelo SUS. Pelo SUS. Pelo SUS. Fiz, e fui muito bem atendida, assim, sabe? O hospital lá, meu Deus, as enfermeiras, os médicos, sabe? Foi muito atencioso, sabe? E aí o quarto tinha 4 pessoas, né? Ficava 4 mulheres. E eu falava isso, mas como assim tu tá... O que tu fez? Cirurgia de quê? Coisa pouca. Básica. Coisinha de nada. Assim, um pontinho da orelha. E no dia que o médico disse, Marita, tu vai para casa. E aí o Pedro foi lá, né? Foi fazer os papéis para mim, para dar alta, né? Do hospital. E sabe aqueles papelzinhos enroladinhos que tem nas farmácias? Vem um salmo, vem alguma passagem, né? Aí ele chegou e só o que eu trouxe para ti. Um fechadinho assim, né? Uma mensagem preciosa. Uma mensagem para ti. Que estava lá quando ela estava fazendo os papéis, estava lá eu peguei uma para ti. e aí dizia, nós estávamos indo embora, né? E eu quis abrir no quarto mesmo, né? Porque tinha 4 pessoas ali, né? Comigo. E aí eu abri
o salmo. O salmo não, abri o papel e ele dizia assim: então ele disse, filha amada, não, filha, né? Ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Lucas 8:48. Então, Nossa. filha, Meu Deus. né? E foi aquela mulher que, né, você sabe, né, que Sim. ela estava 12 anos, Do fluxo de sangue. que ela não sabia o que é, né? Não tinha como se curar. Sim. E foi a única mulher, nesse domingo eu soube que foi a única mulher na Bíblia que Cristo, né, que Deus chamou de filha. Então, quando eu disse que eu era, me apresentei amada. como filha amada de pai, e eu senti ali, né, que eu era filha amada do pai, e que ele me disse, filha, vá, tua fé te curou, você está curada. Então, assim, né, não, qual Deus que vai fazer? Quem que faz isso para nós? Né? Quanto amor, né? Quanto amor. Quanto amor. Então, Quanto assim, cuidado, porque em todos os detalhes ele foi cuidadoso em tudo, né? Desde o início, né? Desde o início. Usando várias pessoas, tanto no SUS, a moça, quanto o médico, quanto as pessoas que... enfermeiras, né? Que cuidaram de ti, né? Também você falou que todos foram carinhosos, cuidadosos. E elas que estavam ali ficaram me olhando. Disse, olha o Deus que eu tenho. Né? Sim. Vocês, quando puder, vocês conhecem esse Deus. E aí eu fui para casa feliz, né? Feliz. Sabia que, né? Na segunda-feira minha filha ia estar no hospital. Segunda-feira, eu saí sexta e segunda a Renata para fazer os exames dela, se ia tomar ou não a medicação, se não sabia certo se ia liberar essa medicação para Renata. E no domingo, o Davi. Na verdade, no sábado, o Davi deu uma palavra pra gente nos jovens. E ele perguntou se a gente era sobre jejum, a palavra. E ele perguntou se a gente tinha algum pedido de oração pra fazer, pra ser um... Como é que fala? Um motivo pro jejum, pra colocar em prática. Isso, pra colocar em prática a partir de segunda-feira. E eu só tinha falado pras meninas, pra isso, pra Nath e pra Natália e pra Tainá, que eu ia internar. E aí elas falaram pra mim, amiga, agora é esse o motivo, fala. E aí eu falei pro Davi. E aí foi o motivo do jejum que a gente fez, ele ungiu, foi lindo, assim. Foi tipo, aquilo ali me deu mais forças pra eu ir pro hospital e... E no domingo eles chamaram a Renata lá, né, na igreja, que teve o culto. E o Davi orou de novo por ela, sabe, assim, isso e eu assistindo em casa, né, porque eu não podia estar lá. Ainda bem que tinha, né, pra gente assistir online, eu chorava, assim, sabe, isso, meu Deus, olha só, né, Deus, há quantos anos atrás eu orei pela filha e hoje ele tá orando pela minha, né. Nossa, verdade. Então, assim, o amor de Deus ali, né, é demais, assim, sabe. Então, e a gente não pode não falar dele. Sim. Não tem como não falar, sabe? O cuidado todo, sabe? Então, aí a Renata foi... Aí eu internei na segunda-feira, dia 6 de junho. Só que ela ficou numa sala de espera, né? Foi segunda... Mas também não foi por assim, sabe? Foi ali para ela passar que ela, sabe? Eu senti o que ela passou, porque o Pedro vinha, falava, né? E ela tá tranquila, ela tá conversando, ela dá orientação para as pessoas, porque era uma sala que ficava 3 ou 4 pessoas, né? E ela cuida das pessoas, Lita. Ela tá cuidando. ela não, às vezes ela não quer tomar todo o café, ela dá o café para a pessoa do lado. Isso, eu não acredito que a minha filha tá fazendo isso. Tá fazendo isso. Aí tem um rapaz lá que vem não sei de onde e ela tá acalmando o rapaz. Como assim acalmando o rapaz? Tava sendo bênção lá no hospital. Tava. Aí ela tinha que ter passado por ali, sabe? Assim, sim. ficado aquele um dia, né, que tu ficou. Eu fiquei uma madrugada ali. Minha tia me acompanhou nisso. No dia seguinte, a Natália foi comigo ali no hospital. Mas eu fiquei...
Foi 24 horas que eu fiquei lá, sentada na cadeira, esperando. O perfume de Jesus estava exalando através da vida dela lá dentro. Tava. Tanto é que as enfermeiras, assim, depois que ela foi, cuidavam dela, assim, né? Chamavam ela de bebê ou pequena ou alguma coisa assim, porque não, Eu era mais nova. a mais nova. Ainda com essa carinha, né? Mas tão novinha. Ela dizia que ela tinha 16 anos, né? Mas carinha tem mesmo. Então, assim, a gente foi muito cuidada, sabe? Por tudo, assim, sabe? Então, a gente não... Era Deus ali agindo no nós, né? Aí ela fez, conseguiu, assim... Na verdade, foi assim, eu internei na segunda-feira, aí na terça-feira eu fui pro quarto. E o meu pai foi na segunda-feira, na terça-feira à tarde eu comecei a ficar muito nervosa porque eu não queria mais estar ali naquela sala de espera, porque passa por muita gente. E passa muita gente com muitas coisas. E eu comecei a ficar... Eu tava ali, eu tava ajudando as pessoas, mas eu tava um pouco agoniada porque eu queria sair logo dali. Eu queria me curar logo. Então, eu chorei muito teve um dia a Nath presenciou isso, ela viu que eu tava tendo... E nisso meu pai chegou. Em seguida ele já chegou no hospital, assim, foi falar com os enfermeiros e tal, e falou, daqui 30 minutos tu vai subir pro quarto. Foi isso que meu pai falou. E eu orava muito, assim, pedindo, Deus, por favor, me dá um quarto. É só isso que eu quero, eu só quero deitar um pouco, porque ficar sentada na cadeira era difícil. Eu só quero deitar. E aí o pai chegou e falou, daqui 30 minutos tu já vai subir pro quarto. E aí eu subi, e aí o meu médico, que aí já eram os residentes do meu médico, né? Eles foram lá, conversaram comigo e explicaram que não sabiam se iam conseguir a hemoglobina. Acho que era esse o nome do remédio. Porque era um remédio muito difícil de conseguir, era muito complicado. Mas nisso já estava a igreja toda orando, todo mundo já sabia o que eu precisava. Então, eu estava muito confiante de que eu ia conseguir aquele remédio. Mas mesmo assim, eu tomei 5 dias de corticoide. E a corticoide foi algo que melhorou muito a dormência das minhas pernas e a minha visão. Aquilo ali, pra mim, já tinha sido um alívio muito grande. Só de estar... eu já estava um pouco acostumada com as minhas mãos, então não tinha muito o que fazer, sabe? Mas a minha visão e a perna melhor já me deu mais esperança de que eu ia me curar, sabe? E aí eu tomei 5 dias de corticoide, que é um remédio bem pesado, assim, muito complicado. E aí o meu médico chegou uns 2 dias ali depois e falou, conseguimos o remédio, a hemoglobina, e a gente vai começar amanhã já. E aí eu ia ficar mais 5 dias sem Ele nada. foi lá no hospital Pra avisar. Ele não pertencia mais, não estava mais no hospital. Porque o dia que a gente foi consultar com ele, a gente não sabia, ele não, porque ele pediu vários exames para saber, né? Aí nós fomos os últimos pacientes, né? E ele saiu da sala, assim, tem a salinha, né? A sala do consultório e tem a sala de espera. E ele ficou assim, né, de pé, na parede, no canto, assim, nós indo embora, ele nos olhando assim, sabe? Olhando para nós, indo embora. E me tocou aquilo, sabe? Disse, meu Deus, o médico é humano? Esse médico tá assim, sabe? E aí, por isso que ele foi lá, né? Ele foi lá falar comigo para falar que tinha conseguido o remédio. Mas eu vejo Jesus Não, através não da vida é dele, né? na Jesus vida assim, ó, assim. tô olhando, tô cuidando delas, né? Eu tô olhando pra elas. Não era ele, sabe? Era Deus ali, Foi sabe? se mostrando Através dele. Com certeza. Sim, sabe? Porque foi tanta oração, porque a Renata passou por vários médicos, né? Até ter esse médico. Sim. Porque a gente não sabia, a gente não, tanto dela quanto o meu, como foi em 21, a gente não sabia como é o procedimento, né? Eu fui até em ortopedista para ver isso da minha mão. Ninguém sabia. Então falava, não, deve ser só uma coisa na coluna, uma dorzinha na coluna, faz exercício que já passa. E eu completamente sem força. E teve um médico que também, um neuro, disse, pediu uma ressonância, né, da coluna. A gente mostrou para ele, não, isso aí, olha, não sei, vou te passar tal médico para vocês irem, que foi esse
Foi para esse médico que depois, por último, que a gente foi, porque eu achava que era um tumor na coluna, Na cervical? na Eu cervical. achava que era Um na tumor. cervical, mas... Não é, tá descartado. Então, a gente vai ter que ir nesse médico, ele é especialista de membros, né? Sim. E então foi Deve dar um isso. desespero, né? Porque tu Sim. tá não conseguindo mexer direito as mãos e os médicos não saberem o que é. Porque- E, né? Se não é Deus mesmo agindo em ti, né? Sim. Nossa. Na verdade, assim, desesperador. na verdade, assim, não fecharam o diagnóstico dela, né? Ainda não tem Não fecharam, porque é uma investigação, ainda está no processo de É que, na investigação. verdade, essa doença ela não é muito conhecida, né? É uma doença rara. É um autoimune, É né? bem... Não é muito conhecida, assim. Agora, com a Larissa, que teve o Sim, ela. junto com ela tem a Floren. E a Floren é de esclerose múltipla. Então, foi muito doido ver Deus ali também. Porque ele mostrou tudo que a Larissa passou. E junto uma ajuda ali de esclerose múltipla, sabe? E aí eu falei, nossa, e tá tudo ligado com a nossa igreja, tudo ligado. E foi tudo junto, sabe? Sim. Quando eu vi que era de esclerose múltipla, eu fiquei, que loucura, porque ninguém fala. É muito difícil achar gente falando sobre essa doença. Muito difícil. Verdade. Não conheço também. Né? Então, assim, na verdade, eles deram medicação, aí era medicação também, né, que se ia conseguir. Ela conseguiu em março, né, de 2023, tomar o remédio. Em janeiro de 2023. Em janeiro começou também pelo SUS, também é uma medicação bem cara que ela está tomando, né? E tem que tomar todos os dias. E tem que tomar, mas assim, também tudo Um passo de cada vez. um passo de cada vez e Deus agindo. Deus E a gente agindo. vê Deus agindo, né? Sim. E aí a Renata tinha que fazer fisioterapia. E quem fez a fisioterapia da Renata? A Denise. A Denise. De volta. A menina que a filhinha que tu ajudou a orar na célula, né? Que você estava orando. Sim, aí eu falei para ela, né, as duas em casa lá, e a gente começou a chorar, né, porque é emocionante demais, né. Então A é Denise assim, foi um anjo, assim, pra mim. Ela me ajudou muito. E a fisioterapia realmente ajudou. Ajudou Foi bastante. algo que, nossa, eu era preguiçosa de fazer, mas eu sabia que eu tinha que fazer. E ela brigava comigo, ela falava, não, você tem que fazer. E aí eu fazia e realmente foi algo que ajudou. Assim, foi surreal. Que bênção. Já consegue mexer bem as mãos? Sim, agora parece que eu não tive nada. Foi em setembro de 2022, eu saí do hospital dia 16 de junho. Em setembro eu comecei a ter outra crise, que a minha mão ela esticava sozinha, assim, ela começava a se abrir sozinha. Mas isso eu já tinha um pouquinho de força, tava voltando a minha força, mas ainda não tinha completamente. E aí minha mão começava a esticar. E aí eu tomei mais 5 dias de corticoide no hospital. Mas aí eu não precisei ficar internada. Eu ia todo dia de manhã. E nisso eu não estava estudando. Todo ano passado, em 2022, eu não estudava, não fazia nada. E eu até falo, foi Deus não me mostrando que eu não tinha que começar a estudar em 2022. Porque eu ia passar por isso. Porque se eu estivesse estudando para mim, ia ser muito mais difícil. Muito mais difícil. Foi um tempo para cuidar de ti, para te parar, né? Foi para realmente cuidar de mim. E aí, em setembro, eu tomei mais essa coisa. E em novembro, antes de eu descobrir a doença, eu tinha me inscrito para o Enem. Em março, começo de março, eu me inscrevi para o Enem. E aí, final de março, comecei a perder a força da minha mão, não conseguia nem escrever. Eu não sabia, não conseguia escrever, não conseguia de jeito nenhum. E aí, em setembro, eu tive isso, mas aí passou, e aí em novembro foi a prova do Enem. Ali a minha mão já estava normal. E eu penso assim, cara, Deus cuidou muito de mim. Muito de mim, muito, muito. Porque em setembro, né, no mesmo mês, eu liguei para onde eles fazem a prova do Enem ali, da INEP. Liguei para eles e eu falei, eu vou precisar de ajuda para fazer a redação, porque eu não consegui escrever. E eles falaram, não, a gente ajuda, a gente vai, você fala ali no site, se cadastra, que tu vai ficar sozinha numa sala e vai ter alguém, um instrutor para te ajudar. Eu falei, tá bom, então tá.
chegou no dia da prova, eu escrevi a redação inteira sozinha. Ah, de jeito que lindo. Não conseguia pegar uma caneta. Nossa. não consegui escrever meu nome. Cansava também, né? Sim, Tem muita fadiga. essa doença tem muita fadiga, assim. Então, só de escrever um pouquinho, assim, eu cansava muito. E aí eu escrevi a redação inteira. Foi a minha maior nota de redação dos anos anteriores. Olha só. Onde ela conseguiu. E aí eu consegui entrar em hotelaria no IFSC, que hotelaria era algo que eu já tinha interesse. Então, foi Deus cuidando de mim. Cada assim. detalhe. Eu fiz Enem nos anos anteriores, não passei. E passei logo No pior tava ano. O pior ano da vida dela, digamos, né? Sim, e aí, nossa. Deus estava com nós, né? Sim, Nos o tempo cuidando. todo, o tempo inteiro. E aí eu falo que 2022 foi um ano muito difícil, assim, foi de muito aprendizado, mas eu ainda falo que foi um pior ano, assim, pra mim. Sim. Mas 2023 tá sendo um ano muito incrível. Tá, realmente, muitas coisas que estão acontecendo na minha vida que tá sendo perfeito, sabe? Que lindo. O que a gente deixa, né, Rê? Que tudo que é sintomas que a gente sentir no nosso organismo, né, tudo, qualquer coisinha, né, uma dor de cabeça, um cabelo, que cai muito cabelo, vai investigar. Uhum. Não fique só no médico como eu fiquei, sabe? Essa médica que eu fui, ela, não precisa, né? E era uma especialista que eu paguei para ir. Sim. E eles disseram que não era nada. Então, eu poderia ter descoberto antes a cirurgia, não sei, mas a gente tem que fazer. Aos 45 anos hoje tem que fazer uma colonoscopia. Uhum. Então, que faça isso, né? Que seja... Porque está muito presente hoje em dia, né? Sim, e como a gente vê o Senhor através dos médicos, né? Sim. Você falou no começo, a mulher não foi das melhores, mas depois todos os outros médicos que passaram foi o Senhor ali, através deles, curando vocês. Até os residentes ali do hospital que passaram comigo, nossa, completamente humanos, assim, gente que realmente estava ali para entender o que eu tinha e queria investigar. A minha doença foi levada até para um congresso lá em São Paulo. Meus vídeos, assim, mexendo a mão, também foram passados lá para realmente investigar. Porque os exames dela tem algumas coisas que dão essa doença, tem outros que não dão. Então, por isso que eles não fecham esse diagnóstico, né? Antes, meu médico achava que eram duas doenças raras juntas, porque não dava entender que era sintomas de uma doença, sintomas de outra. E aí, eu não conseguia fechar o diagnóstico. Hoje em dia também ainda não está completamente fechado, mas eu tomo remédio. O remédio contínuo, todos os dias eu tomo esse remédio para realmente dar uma ajudada. E realmente ajuda. Parece que eu não tive nada. Parece que eu tô 100%, assim. E eu vejo a importância de ter fé em Deus, né? Porque às vezes eu penso em mim, né? Antes eu pensava assim, quando a gente pedia alguma coisa para Deus, tem que ser aquela cura tem que ser imediata. Mas é a gente confiar e não desistir, porque a cura vem, os diagnósticos vêm, os remédios certos vêm e vai acontecendo. A gente não pode desanimar. Claro, a gente vai às vezes desanimar um pouco, né? Mas a importância também de ter amigos que praticam da mesma fé, porque quando ela estava ali mal, os amigos se reuniram e falaram, não, opa, vamos jejuar, vamos orar, porque ela está precisando, né? Então, quando está numa comunidade com amigos de fé, né, amigos, eu acho que o melhor tipo de amigo é aquele que ora pela gente, né, porque não existe coisa mais linda de que ver um amigo orando pelo outro, né, isso eu acho que é uma grande demonstração de amor, né. Então, acho que essa é a importância da gente estar buscando em Deus e não parar de, ai, não dá certo mesmo, eu não fui curado, ou então, nossa, esse remédio, vocês não pararam, tipo, o médico, o primeiro diagnóstico foi, não queria dizer, tá tudo certo, mas sabia que tinha algo, era Deus te cutucando, vai lá, e tu buscando, e confiando que Deus tá na frente e ele vai abrindo os caminhos, né? Sim. E é lindo de ver isso, né? E é bem isso, é abrindo, né? Né? Confiar, entregar. Confiar, e eu confiei nele, sabe? Essa é a palavra que tu leu, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará, né? Porque, né, até mesmo, assim, a gente sabe, né, que ele curou muita gente, mas ele também não conseguiu curar muitos, né? Eu também poderia não estar curada, né? Mas eu confiei. Deus, então tá, eu vou deixar contigo. Eu estou nas tuas mãos. Eu e a minha filha estamos nas tuas mãos. Sim.
Eu O senhor falava a vai. mesma coisa. Eu e minha mãe, a gente tá... Então fomos nós as duas, né? Lindas, Que lindo. maravilhosas. Deus é lindo. Então, Sim. E aqui hoje, concretizando aquele testemunho que a moça te falou no domingo. Um dia você vai testemunhar sobre isso. olha só, né? Que Eu não coisa, sabia né? o que que é, não sabia. Ela, de repente, não Ela não achava sabia. que poderia, né? Mas eu tava ali, né? Tava com Deus ali. Que lindo, Eu muito tava lindo. com E hoje Deus está ali, daí eu testemunhando. sabe assim, eu sou muito tímida. Mas não parece. nem parece, Não não. parece. Eu sou muito... Aí quando ela me falou aquilo, eu disse, tá bom, eu vou. Mas eu vou tremer muito, Não, mas olha que lindo, sabe? né, esse testemunho. Quantas pessoas vai estar abençoando, né? Quantas Com pessoas certeza. vai estar edificando mais ainda a sua fé, né? Através da vida de vocês duas. E é importante, sabe, tu falar, sabe, assim, porque tu vê o agir de Deus, né? Sim. Tranquilo. É bom. Foi Sim. bom. É muito bom, Porque né? assim, quando eu fui para falar, uma amiga me deu a palavra, sabe qual? Jeremias 1, de 5 a 9, né? Que ele fala, né? Que ele me conhecia desde o ventre da mãe. Uhum. Que eu mesmo que eu não soubesse falar, ele ia botar as palavras na minha boca. Uhum. Né? Mais ou menos, né? Jeremias 1 diz essa passagem. E quando ela me deu isso, está bom, meu Deus, então me usa. Né? Me usa. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Sou tua filha. Tua filha. Uhum. Tua filha. Então, E complementando essa palavra, porque eu também compartilho dessa mesma palavra que você, né? Eu acho que é Êxodo, que eu anotei aqui. Pedindo para Deus ir comigo, porque se Deus não for comigo, então que Ele não me envie. Então, sempre quando Ele nos enviar, Ele vai estar junto da gente, né? Pedir isso para Ele, porque aí vai ser fácil, porque Ele vai falar através das nossas bocas, né? Ele vai usar nossas vidas para que mais pessoas possam ser restauradas, mais vidas curadas e que as pessoas possam sentir. Eu digo, quando eu recém me converti, que eu conheci Jesus, eu falei, gente, que vontade de falar pro mundo, conheça, tipo assim, ó, só experimenta Jesus, porque você não vai se arrepender. Só dá essa chance, assim, de provar desse amor, né? Porque ele é um amor que ele completa, que ele, não sei, é uma coisa muito boa, é leve, é gostoso de viver, né? É muito bom, assim. É uma paz que excede todo entendimento. É verdade. A gente tenta explicar, mas não tudo isso. Como que fica em paz no meio disso tudo? Isso, como? E fica. Tem que experimentar. E fica, porque tu vê o agir dele, Sim. sabe? E não é um pouquinho só, não. É um amor imenso. Sim. Foi fruto de toda a oração que a gente recebeu também, porque a igreja ajudou muito a gente. Sim. Ajudou demais, assim, cada pessoa, né? As pessoas vinham falar com a gente. Não, rapidinho assim, né, só para agradecer também a nossa igreja, né, que eu já agradeci várias vezes, mas eu acho que é legal de deixar aqui. Da Renata não foi quase nada, os exames da Renata não foi pelo nós tínhamos que pagar e nós muitos não tínhamos condições. A igreja fez uma campanha e ajudou. Uma pastelada. Muito. Ajudou muito pastel. tudo. Ajudou muito, sabe, assim, porque eram exames, assim, um exame de sangue era R$1.500. Pra descobrir Só o exame de sangue, fora os outros, né? Uhum. Eletro, ressonância. Então, é de 1.000 para cima, né? E a igreja ali nos ajudou muito, sabe? Assim, os amigos, todos, sabe? Fizeram uma campanha bem linda para nós. É porque a Renata também é filha amada de Deus e Deus estava Com cuidando de certeza. tudo. Ele não ia deixar faltar nada, né? Meu Deus. É muito bom servir esse Deus, né? Muito. Muito é obrigada por maravilhoso. compartilharem a história de vocês. Muito obrigada por esse testemunho. Nossa, eu chorei horrores. Pra mim foi difícil. Vamos de uma água pra repor. Faltou um lencinho, da próxima vez a gente já Deixar sabe. aqui do ladinho. Mas muito lindo o que Jesus fez e continua fazendo na vida de vocês. Me sinto muito honrada de estar ouvindo essa história, esse testemunho. Eu participei na igreja das orações, mas não sabia de tantos detalhes, né? Uma honra, muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Eu também tô muito feliz, assim. Eu estava enchendo o saco da Renata há um tempo. Então, você tem que ir lá, você tem que testemunhar, você tem que falar.
E pra mim é um privilégio poder estar aqui nesse momento, depois de ter vivido esse ano turbulento, assim, ver o que Deus fez, é maravilhoso. E eu tenho certeza que esse testemunho vai tocar o coração de muita Com gente. certeza. Porque é Deus purinho em tudo que aconteceu. Então é maravilhoso. É maravilhoso, É né? maravilhoso. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada a nós não temos nem palavras assim de estar aqui com vocês também e passar a palavra de Deus, né? É só Deus. Deus. Foi uma oportunidade para testemunhar. Obrigada pelo convite também. Obrigada. A gente agradece muito. Foi muito bom. E você que está em casa assistindo, por favor, aí, compartilha, dê o seu like para que essa história, esse testemunho tão lindo dessa mãe, dessa filha, amadas por Deus, possa chegar a muitas pessoas, a muitas casas, a muitos lares, pessoas levar esperança para as pessoas, né? Que vocês possam compartilhar para que chegue a muitos lugares. Um beijo e até o próximo.